R$1 milhão por 11 dias, R$2 milhões por 11 dias. Esses poderiam ser os preços para hospedagem numa ilha paradisíaca fora do Brasil, mas são alguns dos valores estratosféricos definidos para um aluguel de temporada em Belém durante a COP30, conferência sobre mudança climática que o Brasil recebe em novembro e que já foi apelidada de COP da Elite. Eu sou a Mariana Vick e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também Isadora Rupp falando sobre as expectativas para a atuação de Gleisi Hoffmann na articulação política do governo Lula, João Paulo Charlot comentando o discurso do senador francês Claude Malhuret contra Donald Trump e Michele Fernandes elencando os desafios e avanços da diversidade no serviço público. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, divulgou na segunda-feira uma carta aberta com as visões e objetivos do Brasil para a Conferência do Clima, que acontece em novembro na cidade de Belém, no Pará. O embaixador definiu a cúpula de 2025 como um momento de virada no combate à mudança climática e convocou um mutirão contra a crise. É que nós queremos aumentar a força e aumentar a relevância do multilateralismo, porque nós estamos num momento extremamente complexo, internacional, em que nós acreditamos que nós devemos fortalecer o multilateralismo. Dirigida aos 197 países membros da chamada Convenção do Clima da ONU, a carta pede que os governos deixem para trás a inércia, o individualismo e a irresponsabilidade e ajam para enfrentar a emergência climática. O texto também alerta que a mudança é inevitável, seja por escolha ou catástrofe. Se o aquecimento global não for controlado, a mudança nos será imposta ao desestruturar nossas sociedades, economias e famílias. Corrêa do Lago lembrou que 2024 foi o ano mais quente já registrado da história da humanidade. A temperatura média global anual foi 1,6 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais, o que fez de 2024 o primeiro ano a violar o limite de aquecimento de 1,5 graus do Acordo de Paris. Junto com as altas temperaturas, o Brasil e o mundo têm testemunhado uma série de eventos climáticos extremos. Este ano, o carnaval acontece em meio a uma onda de calor em boa parte do país. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Este ano já são 1.448 focos de incêndio no Pantanal. No mesmo período de 2023, foram 133. A seca na região agrava os incêndios e afeta o volume do Rio Paraguai, que está mais de 2 metros abaixo da média histórica. Vale sempre lembrar o que é a COP. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas é uma reunião anual entre os países membros da Convenção do Clima, na qual os representantes desses governos tentam chegar a soluções comuns para os atuais desafios climáticos. Saiu de uma COP, a COP21 em 2015, por exemplo, o Acordo de Paris, depois de vários dias de negociações para se chegar a um consenso. A cúpula entra nesse ano na 30ª edição, daí o nome COP30. Essa é a primeira edição da COP no Brasil. Estimativas indicam que a conferência deve receber um fluxo diário de cerca de 50 mil pessoas, incluindo líderes mundiais, diplomatas, empresários, jornalistas e representantes da sociedade civil de diversos países, além de milhares de ativistas indígenas e de outras comunidades tradicionais. Algumas projeções falam em números ainda maiores para a COP, de até 60 mil pessoas. A COP30 chega com grande responsabilidade. A cúpula em Belém vai acontecer depois de uma conferência do clima desastrosa no último ano em Baku, no Azerbaijão. A COP29 quase terminou sem acordo e apresentou uma resolução de enfrentamento da mudança climática considerada insuficiente, se não ínfima, para grande parte dos países que participaram do encontro. O Brasil, nesse contexto, precisa fazer o que não foi feito e tentar restaurar a confiança nas COPs, depois de anos de negociações frustradas ou decisões aprovadas, mas não implementadas na prática.
Belém passa por inúmeras reformas para receber o evento. O governo federal diz que vai investir cerca de 4,7 bilhões de reais numa série de obras para atender a demanda por transporte, alojamento e espaços adequados para a realização da cúpula. Desde o fim de 2024, o governo do Pará, com esse dinheiro, entregou na região metropolitana de Belém obras de saneamento, um novo viaduto e o asfaltamento de várias vias. Também estão previstas a construção e a reforma de parques lineares, entre outras intervenções urbanas. Mas tudo isso num cenário em que não deve ser fácil participar da COP. Reportagens na imprensa têm mostrado, desde o começo desse ano, a partir da consulta a plataformas de hospedagem e aluguéis, que os preços para ficar sob um teto durante a conferência estão estratosféricos. Há lugares que cobram para 11 diárias centenas de milhares de reais, alguns até mesmo 1 milhão ou 2 milhões de reais. A COP da Amazônia virou a COP da elite. A principal razão para preços tão altos de hospedagem na COP30 é a escassez de leitos em Belém. A região metropolitana da capital paraense tem apenas 24 mil lugares para turistas, o que representa um déficit de quase 26 mil leitos se a gente considerar as estimativas de cerca de 50 mil pessoas na cúpula do clima. Quando há muito mais demanda que oferta de imóveis, os preços sobem. E, para completar, não há um limite legal para o valor dos aluguéis em Belém. Eu percebi do ano passado que as pessoas começaram do semestre, meio do ano, perto do Círio, começaram a falar de COP. E o que eu percebi diante das conversas que tinham com parceiros, com donos de imóveis, que havia uma grande incógnita de como seria isso, como se daria essa alocação, o que é isso, como é que vai caber tudo isso de gente em Belém. E, de fato, houve um movimento muito grande que agora está fervendo dentro da cidade. Essa aí que você ouviu é uma corretora de imóveis de Belém chamada Cláudia Craveiro, em entrevista ao Jornal Liberal, da TV Liberal, que é uma afiliada da Globo no Pará. A possibilidade de fixar preços tão altos, a ponto de ser possível comprar um imóvel em Belém com o valor das diárias da COP, fez com que proprietários da capital paraense vissem na cúpula uma oportunidade de renda extra. Há quem esteja considerando sair de Belém em novembro e deixar a única casa que tem à disposição dos turistas. E há quem também tenha desistido de vender seus imóveis por causa do evento, como contou para o Nexo o Paulo Aguiar, da ONG Pedala Manaus. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu sou ativista em Manaus. Meus pais moram em Belém. Eu estou mudando para Belém. Então, na semana passada, eu fechei um contrato da compra de um apartamento por conta da minha mudança. Eu estou mudando a trabalho, não por conta da COP. E hoje, para minha surpresa, o proprietário me ligou cancelando o negócio porque ele vai disponibilizar o apartamento para a COP. Para Juliano Bueno, diretor no Instituto Ambiental Araiara, os preços estratosféricos são resultado da forte especulação imobiliária em Belém. Mais do que seguirem a lei da oferta e demanda, os proprietários da capital paraense estão, na opinião dele, em busca de um lucro excessivo às custas da cúpula do clima. Para ele, que esteve presente em 18 das 29 COPs já feitas, a Conferência do Brasil deve bater recordes de preços, superando cidades mais caras como Baku, Dubai e Sharm el-Sheikh. Tem aí um aumento médio, preço sob aspecto de hospedagem em torno de 30% a 40% mais caro se compararmos as últimas 3 COPs. Mesmo Belém sendo uma cidade de custo médio ao longo do ano, muito menor do que qualquer uma dessas cidades citadas. Para tentar resolver a situação, o governo do Pará planeja adotar uma série de medidas: usar escolas e vilas militares como hospedagem temporária, reformar prédios antigos para transformá-los em hotéis, instalar tendas climatizadas, investir em cruzeiros como hospedagem temporária e firmar parcerias com plataformas online para capacitar novos locatários. Tudo isso para aumentar a oferta de leitos. Mas ambientalistas não têm certeza sobre a efetividade das medidas oficiais. Délcio Rodrigues, que é físico e diretor executivo do Instituto Clima Info, mencionou, por exemplo, a proposta do governo federal de pôr à disposição crédito para reforma e construção de hotéis.
Segundo ele, ela não tem funcionado muito, já que, apesar da disposição do governo, é difícil que o empresário queira contrair um empréstimo para um hotel que só vai ter alta demanda na COP. Ele disse que esse tipo de situação mostra as limitações de Belém para sediar o evento. É muito difícil você adaptar uma cidade, desculpem os belenenses, mas uma cidade relativamente precária para esse tipo de evento, em tão pouco tempo. Talvez o erro principal tenha sido escolher Belém, né, lá atrás. Quer dizer, Belém é uma cidade que precisaria de muito, mas muito investimento para se equiparar a cidades como Baku, Dubai, no que toca a esse evento. Belém tem ainda problemas de infraestrutura que devem aparecer na COP30, segundo Juliano. Além da falta de hospedagem, há questões relacionadas ao trânsito e ao saneamento. E a gente lembra aqui que uma das principais queixas da população local nas eleições municipais de 2024 foi a falta de coleta de lixo. Para ele, isso é resultado de décadas de abandono, muito difíceis de serem corrigidas a tempo da cúpula do clima. A Prefeitura Municipal de Belém tem feito alguns esforços no sentido de preparar a cidade para a COP, mas, obviamente, há uma série de deficiências crônicas e antigas de décadas de abandono em relação à infraestrutura de saneamento básico de Belém. É muito comum você, mesmo em bairros de classe média alta de Belém, você ter esgoto a céu aberto em corredores onde você tem cheiro excessivo, você tem roedores, você tem insetos e, obviamente, há nesse momento uma série de investimentos, mas eu creio que não vão ser suficientes para sanar todos os problemas de saneamento básico da cidade, expondo, obviamente, algumas condições que podem ficar bem complicadas. Para muita gente, os preços altos esperados na COP30 podem comprometer o espírito da conferência, que, na teoria, deve ser aberta à participação da sociedade civil. Quase ninguém pode pagar dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de reais em hospedagem, fora os outros custos de ficar em Belém por 11 dias. Paulo Aguiar disse que essa situação tende a afetar principalmente grupos com menos recursos, como os de jovens ativistas. Ser um evento de inclusão, ele vai ser um evento excludente, né? Onde, de repente, só vão poder participar pessoas, organizações com grana, e não para quem verdadeiramente trabalha a questão da transformação e quem discute a mudança climática. Então, esse preço alto ele pode interferir, e eu acho que já está interferindo, na questão da participação, porque a gente já ouve agora, a gente já está ouvindo algumas pessoas a favor da divisão da realização da COP, justamente para que parte dela seja realizada em um local onde as hospedagens sejam mais acessíveis. Délcio Rodrigues disse que a possível queda da participação da sociedade na COP30 deve diminuir a pressão sobre os negociadores, que são os responsáveis pelas decisões finais das conferências. Para ele, outro grupo que pode ser afetado nesse contexto é o de países pobres. Algumas das nações mais afetadas pela mudança climática podem não ter condições de enviar para o Brasil grupos de embaixadores grandes o bastante. As delegações de países pobres, pequenas e muito pequenos, né, vão ter que ser reduzidas. Dificilmente países muito pobres terão a condição de mandar uma delegação grande, dado esses custos, né? Então, vai ser um primeiro impacto, inclusive para as próprias negociações existentes. Eu acho que muitos países terão dificuldade de estar presente com uma delegação relevante, significativa, importante, durante os 15 dias. Enquanto os preços não diminuem, as organizações se viram como podem. Délcio disse que algumas pessoas estão alugando coletivamente casas mais distantes do espaço oficial da COP30 e também por um período mais longo que o do evento para tentar fugir da inflação. Outros em Belém estão montando acomodações provisórias, feitas, por exemplo, de contêineres para baratear os preços. E muita gente também vai procurar acampamentos e barcos para esticar suas redes. A COP30 também pode ser excludente para quem está lá perto, em Belém.
Glauci Monteiro, jornalista e mestre em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará, disse que uma das preocupações de quem vive na capital paraense é que a chegada de turistas gere uma crise de abastecimento, com aumento de preços e até mesmo escassez de comida e de outros serviços. Para ela, a prefeitura deveria criar políticas para que a população local, e principalmente os mais pobres, não se prejudicassem. E aí se tu pensa que a gente tem toda essa população que vive em condições muito difíceis, que não tem uma fonte de renda constante, e agora, por conta da COP, até a COP, e provavelmente um pouquinho depois dela, vai ter que lidar com preços de comida muito complicados, e talvez com alguma dificuldade de serviços mesmo, de abastecimento de água, talvez de energia, né? A gente não sabe o que vai acontecer com essa demanda. Como essa população vai ficar? Não se fala de um programa, por exemplo, que discuta o abastecimento da cidade durante a COP, para as populações carentes, né? Que tipo de serviço, de oferta está se dizendo? A gente está dizendo, vamos receber o turista, mas a gente não está discutindo ainda como garantir que as populações de baixa renda, em condição de socio-vulnerabilidade de Belém, tenham condições de viver em Belém durante a COP. Isso é um problema muito sério. O Durma com Essa volta já. Gleisi Hoffmann assumiu na segunda-feira como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. A deputada federal vai conduzir articulação política no lugar de Alexandre Padilha, que foi para a pasta da Saúde como parte de uma nova reforma ministerial do governo Lula. A missão da parlamentar, que presidiu o PT no seu momento mais difícil, é melhorar a relação do governo com o Congresso. A Isadora Rupp vai explicar essa história no quadro De Olho na Política. Isadora, em qual contexto a Gleisi chega ao governo? O presidente Lula tinha uma dívida de gratidão com a agora ministra de Relações Institucionais. A Gleisi assumiu a presidência do PT em 2017, nos piores momentos da legenda. Pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, na prisão de Lula em um cenário de antipetismo em ascensão por causa da Operação Lava Jato. E ela conseguiu se adaptar a todos esses contextos críticos de uma forma bem-sucedida. Afinal de contas, o partido seguiu, conquistou novamente a presidência da República e obteve recuperação no número de prefeituras em 2024, depois da baixa histórica em 2020. Desde a campanha eleitoral de 2022, havia a expectativa de que a Gleisi viraria ministra. Mas na época, o Lula disse que precisava da presidente do PT na Câmara dos Deputados, e ela foi preterida no primeiro escalão. Agora, a Gleisi assume as relações institucionais com uma missão bastante difícil, porque a atuação do ex-titular da pasta, Alexandre Padilha, que foi para a saúde, era bastante criticada pelos parlamentares. O nome dela também foi desaconselhado por aliados por causa de posicionamentos como o reconhecimento da eleição de Nicolás Maduro na Venezuela e das críticas públicas à condução da economia pelo ministro Fernando Haddad. Na cerimônia de sua posse no cargo, na segunda-feira, Gleisi disse que tem plena consciência que seu papel é na articulação política e citou Haddad. Disse ao colega que vai ajudar, abre aspas aqui para ela, na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Fecha aspas. E qual deve ser o perfil da parlamentar no trato com o Congresso? Há uma expectativa, mesmo entre os quadros do PT que foram pegos de surpresa com a indicação dela, de que a experiência da Gleisi como parlamentar ajude ela a desempenhar a função de articulação e que a mudança nas presidências da Câmara e do Senado também contribua. A Gleisi é próxima do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e participou das articulações para que o PT apoiasse ele na eleição ao cargo, que Mota assumiu em fevereiro. Na terça-feira, ela teve a primeira reunião com os líderes da Câmara, cujo tema central foi a reversão da queda de popularidade do governo Lula
e a necessidade de o governo ter uma marca para essa última metade da gestão. Gleisi disse ainda que vai ter uma postura mais próxima do Congresso, vai tratar diretamente com cada líder e dar prioridade para os parceiros, ou seja, celeridade na liberação de emendas parlamentares. Embora exista incerteza sobre se o PT e a Gleisi vão fazer as pontes necessárias, a avaliação das cientistas políticas com quem eu conversei é que essa movimentação deve ajudar o governo a implementar a sua agenda no Congresso, embora ela ainda não esteja tão clara. O senador francês Claude Maluret fez um discurso contundente na última semana contra o presidente americano Donald Trump. Comentando a guerra na Ucrânia, o parlamentar disse que Washington se tornou a corte de Nero. No bloco Além da Fronteira dessa semana, João Paulo Charlot fala sobre o tema. Olá, ouvintes. Olá, amigos do Durma Com Essa. O que vocês acham do governo Trump, hein? O que vocês acham do Elon Musk e de todas as medidas que o governo americano vem tomando dentro e fora dos Estados Unidos nessas últimas semanas? Pois é, muita gente tem uma opinião bastante crítica sobre essa extrema-direita americana, mas não consegue nem expressar direito. A própria oposição ao Trump dentro dos Estados Unidos não está fazendo lá muito barulho. A gente não tem até aqui nenhum ato ou discurso memorável contra o presidente americano. Talvez por isso tenha chamado tanto a atenção a fala de um senador francês chamado Claude Maluret, que na semana passada subiu ao púlpito do Senado em Paris e chamou Trump de traidor e Elon Musk de bufão. Maluret também comparou o presidente dos Estados Unidos ao imperador romano Nero, que viu queimar Roma, assim como Trump vem queimando seus aliados para se associar a antigos inimigos como Vladimir Putin na Rússia. O discurso se tornou viral e ganhou muita atenção nos Estados Unidos, onde os parlamentares do Partido Democrata não vêm fazendo muito mais que cara de choro diante dos discursos de Trump. Parece que Maluret conseguiu capturar um pouco da agressividade contida que o presidente americano desperta com essas atitudes rudes, violentas e grotescas. Se você não viu o discurso todo do Maluret e se não pegou a repercussão global que ele atingiu com as críticas duras feitas a Trump, então dá uma olhadinha na coluna que escrevi essa semana para o Nexo Jornal. O Nexo começou a publicar na sexta-feira uma cobertura especial sobre as ferramentas necessárias para uma gestão mais efetiva de pessoas no Estado brasileiro. A série tem apoio do movimento Pessoas à Frente, organização da sociedade civil composta por profissionais de diferentes setores. O primeiro texto de opinião publicado na cobertura é da Jéssica Moreira e da Michele Fernandes sobre os desafios e avanços da diversidade no serviço público. A Michele vai falar aqui das principais conclusões do artigo. O artigo apresenta os desafios e avanços da diversidade no serviço público, fazendo uma reflexão sobre os resultados do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU. Os resultados do CPNU, recém-divulgados, evidenciaram avanços importantes para a diversidade no serviço público brasileiro, mas também expuseram desafios estruturais que ainda precisam ser enfrentados. Tivemos entre os candidatos aprovados pessoas de todas as 5 regiões do Brasil e de diversos estados do país, o que traz diversidade a esse novo grupo de servidores. Além disso, o número de pessoas negras, indígenas e com deficiência aprovadas supera os percentuais de cotas mínimas estabelecidas. No entanto, quando observamos o número de mulheres, nos deparamos com uma discrepância entre inscritas e aprovadas. Apesar das mulheres terem sido a maioria entre as pessoas inscritas, com 56% das inscrições, elas são 37% entre aprovados. Esse dado levanta questões cruciais sobre os desafios enfrentados por mulheres ao longo do processo. O caminho para um Estado verdadeiramente representativo
passa pela implementação de ações afirmativas eficazes, pela desconstrução de barreiras invisíveis e pelo fortalecimento de políticas que garantam igualdade de oportunidades para todos e todas. Nesse sentido, é preciso continuar debatendo e implementando estratégias que promovam a equidade no ingresso ao serviço público. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Dos preços exorbitantes da hospedagem na COP30, passando pela chegada de Gleisi Hoffmann ao governo, pelo discurso de Claude Malhuret e terminando com a diversidade no serviço público, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Mariana Vick, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e Michele Fernandes, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Até a próxima semana.